profeta Ageu, desta vez no seu segundo e último capítulo. Semana passada fizemos a exposição do despertamento espiritual que o profeta recebeu e trouxe da parte de Deus ao povo. E agora no capítulo 2, versículos 1 a 9, vamos aprender sobre componentes para a reconstrução da gloriosa casa. Diz assim, meus irmãos, Ageu 2, 1 a 9. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saísse do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos ainda uma vez: dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Podem se assentar, meus irmãos. Primeira vez que eu estive aqui no processo de transição pastoral em 2019, a igreja aqui já demandava alguma reforma, e sempre que a gente olha para uma casa que precisa de reforma, a gente fica se perguntando: por que a reforma não acontece? Será que é falta de instrução? Será que é falta de vontade? Será que é falta de gente para ajudar? Será que é falta de material, falta de dinheiro? E depois, pela graça de Deus, eu pude vir, congregar, comungar com os irmãos e testemunhar um pouco do processo da reforma que já aconteceu aqui. Recebemos a instrução de um engenheiro para fazer as reformas como elas deviam ser feitas, né? Depois, irmãos se animaram e fizeram a reforma que precisava ser feita, e não fizeram sozinhos, embora foram poucos, mas tiveram ajuda, porque é difícil fazer uma reforma sozinho, principalmente numa casa que está sendo habitada, né? Construir uma casa é difícil, reformar uma casa onde você mora é mais difícil ainda. Precisa de ajuda, precisa de ânimo, precisa de instrução. E pela graça de Deus, irmãos, aquele ano que foi o ano que a pandemia mais castigou a igreja e mais deixou a igreja fechada, foi o ano desses 3 anos que eu estou aqui, que a arrecadação foi a maior. Deus realmente não deixou faltar material, não deixou faltar dinheiro, né? Por isso nós estamos num tempo internamente reformado. Então não faltou instrução, não faltou
forma aconteceu. E o texto que a gente lê aqui, numa proporção muito maior, é um texto que fala da casa do Senhor que precisava ser reformada, precisava ser restaurada. Não era uma reforma fácil. As paredes não estavam de pé, não eram apenas trincas. Era todo um prédio que precisava ser restaurado. Um prédio que, na sua primeira edição, num tempo de paz, e sob o governo, sob a liderança de Salomão, filho de Davi, que já tinha deixado todo o material pronto, já tinha todas as condições favoráveis, aquela edificação levou cerca de 7 a 8 anos para acontecer. E agora, irmãos, mais de 100 anos depois daquela primeira construção, como vimos na semana passada, o povo já tinha autorização, e como lemos no livro de Esdras, capítulo 3, já tinha começado a colocar os alicerces, já tinha até celebrado uma das festas dos tabernáculos sob os alicerces, ainda faltava completar a obra. 16 anos antes eles já tinham começado aquela obra, mas a obra tinha parado. E algo que dava para ser feito em 7 ou 8 anos, já estava sendo protelado por quase 18 anos. E na semana passada nós vimos Deus despertando o povo para priorizar, despertando o povo que era o tempo, não podia deixar para depois, já tinha passado da hora, despertando o povo, e aquele despertamento acontece em 23 dias. Você lê no primeiro versículo, que a profecia é dada para Ageu no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do rei Dario. Isso, ajustados os calendários, significava que no 29 de agosto de 520 a.C., Ageu começa a receber essa profecia. E quando você olha no capítulo 1, versículo 15, você vê que o despertamento aconteceu exatamente no 24º do 6º mês, ou seja, 23 dias depois daquele despertamento. Veja que não foi tão rápido. Eles demoraram quase 3 semanas para cair a ficha, para decantar toda aquela informação que eles receberam da parte de Deus e reagir. Mas, irmãos, não foi constante, não foi suficiente aquele primeiro despertamento. E agora nós encontramos no capítulo 2, no versículo 1, que no 21º dia do 7º mês do 2º ano do rei Dario, ou seja, como se fosse no dia 17 de outubro de 520 a.C., 26 dias depois do despertamento. E isso já nos faz entender que parece que o povo de Deus, e nós somos povo de Deus, precisamos ser despertados periodicamente. Às vezes não basta um chacoalhão, mas a gente precisa de vários despertamentos para se posicionar e para restaurar, para reconstruir aquilo que é para a glória de Deus. Então nós vemos que agora, quase 26 dias depois, curiosamente no período da festa dos tabernáculos, aquela festa que eles deviam celebrar a conclusão da colheita, eles tinham algumas festas muito especiais e inadiáveis, que devia ser ano a ano celebrado no templo. A primeira dessas festas, a festa da Páscoa, junto com os pães asmos, lembrando da saída da escravidão do Egito, lembrando que com rapidez o cordeiro foi usado por Deus para marcar as casas onde tinham crentes na promessa de Deus e afastar o anjo da morte. E aí, 50 dias depois da Páscoa, vinha o Pentecostes, que era quando os primeiros frutos eram colhidos, e depois, quando completava a colheita, a festa dos tabernáculos. E nós já vimos no capítulo 1 que as colheitas não estavam sendo conforme as expectativas. E Deus avisou que a colheita não estava sendo boa,
Porque eles não estavam sendo fiéis, eles não estavam priorizando a casa do Senhor, a obra do Senhor. E aí Deus manda essa receita para a reforma, para a reconstrução da gloriosa casa. 4 componentes que são dados por Deus para que aquela casa gloriosa fosse reconstruída. Veja, versículo 1: veio a palavra do Senhor. É exemplo do que acontece no primeiro capítulo, no primeiro versículo. A palavra do Senhor vem ao profeta e vem endereçada. Vem endereçada ao governador, vem endereçada ao sacerdote, mas não para nas autoridades. Ela é endereçada para todo o povo da terra. Para todo o povo da terra. Então, uma instrução, uma ordem geral. Uma instrução, uma ordem geral é o primeiro componente para que seja reconstruída a casa do Senhor. Queridos, desde que a Bíblia começa, e desde que um Deus Criador se apresenta, nós ficamos sabendo que nada é construído ou reconstruído se não for sob a direção do Senhor, se não for sob a palavra do Senhor. Você olha no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro dia da criação, é a palavra do Senhor que diz: haja luz. E ali começa a criação. No capítulo 1, versículo 6, haja firmamento e separação entre as águas. O segundo dia da criação é operado pela palavra do Senhor, pela ordem do Senhor, pela instrução do Senhor para todas as coisas. No terceiro dia da criação, capítulo 1 de Gênesis, versículo 9 e versículo 11, surge o mar, a separação da terra e das águas e já a vegetação. No quarto dia, por obediência à palavra do Senhor, por instrução da palavra do Senhor, surgem os luzeiros, todas as estrelas, todos os astros, todos os planetas, todos os satélites. No quinto dia, surgem os peixes, as aves, os répteis, porque a palavra do Senhor manda. A criação continua acontecendo por ordem do Senhor. E no sexto dia, capítulo 1, versículo 24 do Gênesis, surgem os animais terrestres em obediência à palavra de Deus, e surgem os nossos pais, surge a nossa raça. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e eles são fecundos e se multiplicam. A criação seguiu uma ordem de Deus. A criação aconteceu por obediência à palavra de Deus. A construção do primeiro templo, veja só, primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 19 e 20. Veja, o primeiro templo ele não acontece porque simplesmente um rei decide fazer algo para o Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 19 a 20. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículos 19 a 20, diz lá: tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Disse Davi a Salomão seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para serviço da casa do Senhor. Davi diz: eu recebi do Senhor o que está escrito, a planta, o desenho, é conforme a instrução do Senhor. E a vida de todas as coisas é em obediência à palavra de Deus. Você vai lá para o Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, do Verbo, da palavra. Sem ele, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Você vai lá para Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3,
diz que Deus falou de várias formas, mas foi a palavra dele que criou e sustentou todas as coisas. Olha só, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação do pecado, assentou-se à direita da majestade, das alturas. Todas as coisas construídas foram pela palavra, foram pelo verbo. E agora, quando Deus manda reconstruir, Ele começa falando, Ele começa dizendo, Ele começa mandando, Ele começa dando uma palavra. Queridos, todas as coisas foram construídas e restauradas por ordem do Senhor. Se queremos ser edificados, se queremos ser uma igreja restaurada, nós precisamos ouvir essa palavra, seguir essa palavra, começar com a palavra. Não podemos ousar fazer planos, projetos, se não for a partir da palavra. Esse mesmo exemplo dos rios de Ageu deve ser repetido todos os dias da nossa vida. Você que quer reconstruir algo na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua igreja, não sabe por onde começar, comece pela palavra. Deus fala não apenas para as autoridades civis, não apenas para as autoridades religiosas, fala para todo o povo. E todo aquele que recebe essa palavra experimenta a restauração, experimenta a reordenação, a reorganização das coisas. Tua vida pode estar um caos, pode estar uma bagunça, você pode estar no pó, você pode estar se sentindo um entulho, mas a palavra de Deus é poderosa para restaurar, para ressuscitar, como a gente vê acontecendo na profecia do profeta Ezequiel, capítulo 37. Deus mostra para Ezequiel um vale de ossos secos e pergunta: Ezequiel, esses ossos podem reviver? E Ezequiel humildemente fala: tu sabes, Senhor. E Deus diz: profetiza. E quando o profeta faz o seu ofício e proclama a palavra faz com que aqueles ossos secos voltem a ser um exército pronto, poderoso. E ali estava a figura do que Deus podia fazer com o povo de Deus que estava na Babilônia, esfacelado, destruído, mas que pela palavra seria restaurado e fortalecido. Meu irmão, minha irmã, se você está prostrado, se você está quebrado, destruído, se você precisa de restauração, se você conhece alguém que precisa de restauração, não tente começar de outro modo, a não ser se enchendo da palavra, ouvindo a palavra, buscando a palavra, cheio da palavra do Senhor. E aí, nós seguimos no nosso texto e encontramos no versículo 3, do capítulo 2, um segundo componente para a reconstrução daquela gloriosa casa. E qual é esse segundo componente? É o fortalecimento do trabalho, é o encorajamento. Versículo 3, Deus chama o povo e diz: olha, quem dentre vocês sobreviveu e contemplou essa casa da primeira glória? Queridos, pouquíssimos irmãos podiam responder positivamente essa pergunta do Senhor. Já havia quase 100 anos que a casa tinha sido destruída, que o templo de Jerusalém tinha sido destruído. Ele estava perguntando aqui: quem contemplou essa casa na sua primeira glória? Que primeira glória foi essa? Se você chegou no horário, você acompanhou a primeira leitura da liturgia, que não é por acaso, fala de quando o templo foi inaugurado e Salomão orou
E Deus manifestou a sua glória, de uma forma que a manifestação da sua glória foi de uma forma física, ocupando aquela construção. E dois corpos não podiam ocupar o mesmo lugar no espaço, os sacerdotes, os levitas tiveram que sair. Essa foi a primeira glória daquela casa. Não era apenas as paredes cobertas por ouro, não era apenas os tijolos lapidados que foram encaixados, sem que martelo batesse naquelas paredes, que já seria glorioso, mas não, Deus responde a oração, visita aquele edifício, e Deus estava falando disso, estava falando: ei, tem alguém aqui, nos dias do profeta Ageu, que viu aquilo lá? A gente viu lá em Esdras, capítulo 3, versículo 12 a 13, que os mais antigos, os anciãos, quando viram que os alicerces estavam sendo reconstruídos, eles não seguraram o choro, eles desabaram a chorar, eles falaram: eu não acredito. Sabe, como diz o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de júbilo. E o Salmo 126 ainda diz que quem semeia com lágrimas, com júbilo se fará. Deus estava perguntando: alguém de vocês viu isso? E aí uns poucos ali podiam dizer: eu lembro, eu vi. E Deus diz para todos eles, lá no versículo 4, Ele diz: ser forte, Zorobabel. Ele diz: ser forte, Josué. E Ele diz: ser forte tu. Todo o povo ser forte. Para quê? Para trabalhar. Não tem reconstrução operada por fracos. Você já percebeu como os trabalhadores da construção de civil, via de regra, são fortes? Dificilmente você vai achar um pedreiro, um servente de pedreiro, magrinho, anêmico, que não consegue levantar um balde de areia. Ele pode ser até magrinho, mas tem massa muscular ali no devido lugar e consegue. E é o que Deus está falando aqui: seja forte, força para construir. Mas aqui Ele não está falando apenas dessa força física. Ele não está falando: ei, se matricula lá na Smart Fit, se matricula lá na academia, vai lá puxar os ferros, fazer as flexões de braço. Não, porque Ele estava falando de um encorajamento maior, porque era necessário não apenas força física, mas força emocional, força espiritual para perseverar, porque eles estavam com ameaças, a obra era grande, eles precisavam vencer, e Deus dá exatamente a mesma ordem que Ele dá para Josué. Veja lá Josué, capítulo 1, versículos 6 a 9, quando Josué está diante da terra prometida, e havia muito para ser conquistado. Veja só, Josué, capítulo 1, Deus diz exatamente o seguinte no versículo 6. Josué, capítulo 1, versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Não te mandei eu? De novo, ser forte e corajoso, não tema, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O mesmo Deus que levou Josué a tomar posse da terra prometida, agora repete a mesma ordem para um povo que olha para algo em ruínas, que já estava cansado, já estava desanimado, já começa e para, um povo intermitente, um povo que
precisava ser chacoalhado de mês em mês. Assim somos nós, irmãos. De tempo em tempo a gente precisa ouvir da parte do Senhor algo mais ou menos assim: ei, força, ânimo, não pare, continue, vamos trabalhar. De tempo em tempo a gente precisa ouvir isso do Senhor. Quantas e quantas vezes você já ouviu uma mensagem assim? Muda o pastor, às vezes o texto é o mesmo. De tempo em tempo. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei para alguns irmãos que livro talvez eles sugeriam que a gente estudasse, que eu pregasse. E eu lembro que alguém me disse: olha, pastor, não prega Ageu não, que a gente já ouviu bastante sobre Ageu, mas chega uma hora, tem que falar de Ageu de novo. Mês que vem a gente fala de outro texto, mas esse mês nós vamos falar de Ageu. Deus está falando de novo para cada um de nós: força, ânimo, acorda, levanta. E aí talvez você possa estar pensando: mas eu sou tão pecador, eu estou tão cheio de pecado, como é que Deus quer usar alguém como eu para a restauração, para a reconstrução da sua obra? E aí eu te digo que lá em Neemias, capítulo 8, versículos de 10 a 12, existe um texto onde diz assim: olha, não é hora de chorar, é hora de festa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que eles tinham ouvido um pouquinho antes a lei do Senhor? E sabe qual tinha sido a reação deles? Eles tinham começado a chorar porque eles perceberam que eles eram pecadores. E Deus fortalece gente que foi caída e Ele faz levantar. Deus alegra com a sua salvação, com o seu perdão, com a sua graça, com a sua misericórdia, gente como eu e você, que olha para a grandiosa obra de Deus e diz: eu sou pequeno, eu não mereço estar aqui. Tem gente melhor para fazer o que Deus está mandando. Sim, mas como nós lemos aqui, olha só, versículo 4: e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, trabalhai, trabalhai. O Senhor sabe das nossas fraquezas. O Senhor sabe que nós não somos nem um pouco diferentes de Pedro, João, Tiago. Ele levou para a última oração no monte Getsemane. E lá em Mateus 26:41 a gente lê o seguinte: Jesus dizendo: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus sabe que nós precisamos ser fortalecidos. E por vezes nós passamos em situações de ter muito, como Paulo teve, mas também de ter nada. E não é porque passamos por momentos difíceis, de escassez material, inclusive, como eles estavam passando nos dias de Ageu, e que Deus nos permite passar pela escassez para que a gente enfraqueça. Se encontra em Filipenses 4, 10 a 13, o apóstolo dizendo: tanto sei passar por experiência de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Deus manda que sejamos fortes, quando Deus manda que trabalhemos, é porque Ele se compromete a fortalecer. É porque Ele garante que não vai faltar o necessário, o encorajamento, o ânimo. É por isso que a gente chega lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, e diz: sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, seguindo a instrução do Senhor para a reconstrução, e fortalecidos, animados pelo Senhor, nós encontramos no texto o terceiro componente da reconstrução da casa gloriosa, da gloriosa casa.
no mesmo versículo 4, que Ele manda que sejamos fortes, no mesmo versículo 4, que Ele manda que trabalhemos, olha o que Ele diz. Por que eu estou falando isso com vocês? Ele diz, porque eu sou convosco. Final do versículo 4 ele fala, eu sou convosco, diz o Senhor. E no versículo 5 ele diz, conforme a aliança que eu fiz com vocês lá no Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. O Deus que manda que sejamos fortes, o Deus que manda a gente trabalhar, é o Deus que diz, eu vou com vocês. Eu sei que vocês não vão conseguir sozinhos, então eu vou junto. Eu sei que vocês precisam da minha presença, da minha companhia, então eu vou junto. Lembra de Moisés saindo do Egito, desesperado, olhando para a grande missão que ele tinha, de liderar um povo no deserto, um povo teimoso, um povo murmurador, um povo reclamando, um povo que com seus pecados despertava a ira de Deus. Você lembra da conversa de Moisés com Deus? Olha lá em Êxodo 33, e você vai entender o que Deus está falando para Ageu, quando Deus diz para Ageu, olha, conforme a aliança que eu fiz com vocês lá no Egito. Êxodo 33, olha só, versículos 12 em diante. Êxodo 33, versículo 12 em diante, nós encontramos o seguinte: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço o teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Aí Moisés diz assim, agora pois, versículo 13, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e aches graças aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. E aí Deus responde o quê? A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra. Veja, Moisés disse, Senhor, sozinho eu não vou, sozinho eu não quero ir. Cancela se o Senhor não for com a gente. E o gracioso Deus, o bondoso diz, eu vou com você, eu não vou deixar você sozinho. E é isso, Deus está repetindo lá no profeta Ageu, eu vou com você. E quando Deus promete uma segunda glória, maior do que a primeira, era uma glória maior do que aquela que foi manifesta momentaneamente, quando o templo de Salomão foi inaugurado. Lá foi só uma visita de Deus, um momento que Deus encheu o templo. E aí nós vamos lá para o Novo Testamento, e nós vemos João dizendo, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De quem João estava falando? Do Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. De quem João estava falando? Ele estava falando daquele que Isaías 7,14, Isaías 8,8 profetizou que quando viria, seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. E aí você vai lá em Mateus 21, 12 a 17 e veja uma amostra do que foi o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, enchendo o templo da sua glória. Olha só, Mateus 21 de 12 a 17. Mateus 21 de 12 a 17. Diz lá o seguinte: tendo Jesus entrado onde? No templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém
transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos cantando hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade a Betânia. A glória da segunda casa foi maior do que a glória da primeira. Não apenas uma visita da manifestação da presença de Deus, mas o próprio Deus ali na casa, lançando fora o que estava fora do lugar, restaurando aquilo que estava fora de ordem, ensinando com autoridade a palavra que restaura, a palavra que é a mesma palavra criadora. E esse mesmo que manifestou a sua glória, depois de ressurreto, ele se despede dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O mesmo que diz: olha, sejam fortes, o mesmo que instrui a restauração, ele continua dizendo: vocês não estão sozinhos. Nós acabamos de celebrar a ceia, que é reconhecer a presença do corpo de Cristo na igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Nós acabamos de celebrar a união mística da igreja com Deus Filho. Nós acabamos de cantar: o Espírito de Deus está aqui. Você crê nisso? Você percebe que você só pode ser útil na obra de Deus porque você é templo do Espírito Santo, porque Deus habita em você? Você consegue perceber que é para isso que Deus quer nos restaurar, nos santificar, nos purificar? Então, queridos, a habitação do Espírito Santo, a companhia de Deus, continua sendo a promessa para a igreja. Jesus disse: vocês receberão poder quando descer do céu o Espírito, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. E quando isso começou e o Espírito Santo desceu sobre um pouco mais de 100 pessoas, essas 100 pessoas na pregação, na primeira pregação após o Espírito Santo descer, já se multiplicam por 3.000. Isso vai se multiplicando, e somos nós essa porção de templos do Espírito Santo, de habitação do Espírito Santo. Então, nós precisamos estar muito preocupados em ser cheios do Espírito Santo, porque casa vazia, já disse Jesus, casa vazia, sai o demônio, não encontra lugar, volta mais 7. Nós somos casa para a habitação do Espírito Santo. Nós somos aqueles que são chamados a não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo. Nós somos aqueles que estão sendo preparados para que a habitação de Deus esteja conosco até todo sempre. Veja comigo Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 3. Para o que é que Deus está nos preparando? Se a gente olha para trás e vê uma casa gloriosa quando Jesus esteve aqui nessa terra, o que dizer dessa casa que a gente encontra em Apocalipse 21, versículo 1 a 3? Olha só: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada por seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus não volta atrás da sua promessa de estar com o seu povo. Por isso Jesus já explicava para aquela mulher de Samaria que não era nem no templo, nem no monte que ela ia adorar, mas que era em espírito e em verdade.
como tabernáculos, como templos do Espírito Santo. Como é que está a tua casa? Quem te acompanha? Você está na presença de quem? Buscando a restauração da tua vida, da tua família, da tua igreja. Não tenta fazer isso sozinho, não. Como o Senhor Jesus disse, que o Pai não nega aqueles que pedirem o Espírito, ore e busque o Espírito Santo. Falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, oração, não deixe a casa vazia, porque você vai estar fortalecido, e aí você vai estar cada vez mais instruído pela palavra de Deus. E por fim, queridos, versículo 6 em diante, nos mostra o último componente da restauração daquela gloriosa casa. Diz o Senhor dos Exércitos: mais uma vez em pouco eu farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Eles deviam já estar celebrando a colheita, mas Deus disse no primeiro capítulo que Ele tinha feito a terra secar, porque a casa de Deus estava sendo deixada para segundo plano. Deus já tinha dito que Ele estava governando sobre a criação, sobre a colheita, para que eles acordassem e priorizassem a obra do Senhor, priorizassem a casa do Senhor. E agora Deus diz: eu farei abalar os céus, a terra, o mar, a terra seca. Assim como Deus disse lá através de Malaquias: trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se não abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Muito provavelmente nos dias de Ageu eles estavam falando: poxa, a colheita foi ruim, não deu para ganhar muito, não sobrou para eu investir lá na restauração da casa do Senhor. Então Deus sabe como é que é. E Deus está falando: eu sei como é que é, sim, fui eu que fechei o céu, porque vocês não são fiéis. Se vocês forem fiéis, eu abro os céus. E ele diz mais, olha só, versículo 7: farei abalar as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. O mesmo Deus que tirou aquele povo do Egito e falou: olha, vocês não vão só sair do Egito, vocês vão pedir o ouro do Egito, vocês vão levar as riquezas do Egito. E eles pediam e os egípcios entregavam. O mesmo Deus, veja comigo, 1 Crônicas 29, 10 a 16. De onde veio o material para construir a primeira casa? 1 Crônicas 29, de 10 a 16. A oração de Davi, quando ele já tinha todo o material para construir o templo. Se você olhar a primeira parte do capítulo 29 de 1 Crônicas, está uma lista enorme de materiais prontinhos para construir a construção da primeira casa. E olha o que Davi diz em 1 Crônicas 29. Pelo que Davi louvou ao Senhor, versículo 10. 1 Crônicas 29, 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobremodo. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está a obedecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão, é toda tua. O Deus que instrui, o Deus que encoraja,
O Deus que acompanha é o Deus que sustenta. E não importa de onde Ele tem que trazer o ouro, a prata, a madeira Ele trouxe do Líbano, não importa que nação Ele precisa sacudir, não importa quem Ele precisa levantar, mas para Ele, alguns milhares de reais não são nada. Ele não precisa de mim e de você, mas Ele nos dá a graça e o privilégio de devolver aquilo que é dele, para que a obra dele seja sustentada, seja ampliada, seja aumentada. Esse mesmo Deus é o Deus que, quando chamaram a atenção dele, dizendo: olha, Senhor, que pedras que tem, ele disse assim: eu destruo esse santuário e reconstruo ele em 3 dias. É o Deus que venceu a morte, é o Deus que multiplicou os pães e os peixes, é o Deus que não deixa faltar nada do que é necessário. Então, queridos irmãos, nos engajemos, não deixemos para amanhã o que devemos fazer hoje, trabalhar com o Senhor, buscar a restauração da casa do Senhor. A casa do Senhor somos eu e você, que muitas vezes está em ruínas, que muitas vezes está esfacelado. Siga a palavra do Senhor, ânimo, força, trabalho. Vocês não estão sozinhos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E para Ele, o ouro e a prata são asfalto. Porque quando a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 10, capítulo 21, versículos 18 a 21, nós vemos que aquela cidade que está reservada nos céus tem as ruas de ouro. Tem as ruas de ouro. Para Ele, o sustento, para Ele, o material, não é nada. Que a gente possa descansar e participar da obra do Senhor, em que temos, em que somos, e buscando ser um edifício onde o Espírito Santo habite e nos faça glorificar o Senhor. Eu convido você para cantar essa